Boa tarde a todos. É uma alegria nós retornarmos às nossas atividades da nossa comunhão. Ficamos felizes mesmo do comparecimento de vocês e já estamos iniciando praticamente a parte doutrinária e do estudo da doutrina nessa próxima semana. E no dia 2 tem um aniversário muito importante. A nossa comunhão está fazendo 60 anos. A gente já foi jovem, sabe? O tempo passou. Então, nós queremos convidar vocês para o próximo sábado e convidar outras pessoas que fazem parte da nossa casa e que não está sendo informada do retorno das nossas atividades. Eu encareceria a cada um para que convidasse outras pessoas, porque nós vamos fazer um pequeno histórico dessa vidinha de 60 anos que a comunhão teve. Vai ter umas fotografias aqui que tem gente que vai rir bastante do nosso passado. Então, meus irmãos, nós vamos fazer o nosso recolhimento. Vamos lembrar da figura querida de Jesus e sentir que o Mestre se faz presente através dos nossos irmãos, companheiros, benfeitores espirituais que administram espiritualmente esta casa. E desta forma, estabelecendo um vínculo de amor com o Criador e pedindo ao Mestre que nos abençoe no reinício das nossas atividades da nossa casa, com muita humildade, mas com muito sentimento de gratidão por estarmos aqui reunidos. Lembremos da prece de Jesus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, por caridade, de todos os males. E eu pediria, finalmente, que as nossas vibrações envolvessem o nosso planeta Terra. Neste momento de conflitos de interesses de nações, para que a mão misericordiosa do Criador se faça presente entre todos os povos, para que a paz retorne a esse mundo que tanto devemos a nossa e abençoada terra. Desta forma, nós estamos dando por iniciada a tarefa desta tarde. E nós convidamos a nossa irmã para a sua exposição. Bem, o nosso tema de hoje, nós já tivemos oportunidade de falar sobre ele em outra ocasião, e hoje nós fizemos umas mudanças, enfatizando com outro foco. Quando se fala em mundo espiritual,
para muitas pessoas desperta a atenção para saber o que realmente existe lá. Nós espíritas temos o hábito de fazer muitas leituras, muitos estudos, então nós já temos algumas noções. Mas as pessoas mais leigas ou pessoas que admiram o espiritismo, mas que às vezes não estudam, não têm muita noção da importância de entender como é o mundo espiritual. Eu vou passar para vocês duas imagens, duas fotos, uma delas muito conhecida nossa, que é o nosso querido Chico Xavier, que nasceu em 1910 e faleceu em 2002. Mas, ao mesmo tempo, eu passo essa foto que é do reverendo Vale Owens, que nasceu em 1869 e desencarnou em 1931. O que será que existe entre essas duas pessoas em comum? Alguém sabe me dar a resposta para esta pergunta? Já alguém aqui ouviu falar nesse reverendo Vale Owens? Não? Pois é, eu nas minhas pesquisas descobri que ambos, no caso, têm em comum a mediunidade. E que eles têm o mais em comum? Ambos escreveram sobre o mundo espiritual. Sendo que o reverendo Vale Owens, ele era da igreja anglicana e pertencia à igreja de Oxford, na Inglaterra. E ele começou, então, a escrever e chamar atenção a ponto de as pessoas até oferecerem 1.000 libras pela obra dele, o que ele não aceitou. Ele tinha 5 volumes, foram 5 livros que ele publicou, que na realidade foram publicados num semanário de 1920 a 1921. E ele disse o seguinte: como é que eu posso cobrar algo que não é meu? Isso que eu estou escrevendo pertence ao mundo espiritual. São entidades espirituais que me passaram. E ele só se convenceu disso a partir do momento que ele se deparou com a própria mãe que estava dando as informações. E depois mais um grupo de espíritos junto com essa mãe que davam apoio. Então ele descreveu o mundo espiritual, a gente já vai ver de que forma. E ele estava tão habituado com isso que ele terminava o serviço religioso, ele ia para a sacristia, inclusive com a batina, sentava-se lá, pegava o lápis e escrevia o que os espíritos ditavam para ele. Então, eu achei bem interessante, porque é algo anterior de uma fonte que não é espírita. É claro que daí a gente vai falar da obra de Kardec, nisso tudo que está, no caso, anterior a Vale Owens, mas por ele ser de outra religião, eu achei interessante. Então, dá para perceber que o Chico Xavier, ele tem em comum com o Vale Owens não só a mediunidade, mas o início da sua mediunidade ocorreu justamente com a sua mãe. Ele escreveu, inclusive, um livro que é ditado pela sua própria mãe. Claro que esse só tem 5 volumes. Chico, aqui eu coloco que ele teve mais de 500 livros, acho que está em 525, se eu não me engano, editado. Então, a obra dele é mais extensa, mais completa, né? Ele nunca cobrou nada, assim como o Vale Owens, e a caridade era o seu lema. Essa reportagem não é uma reportagem espírita. Isso saiu na revista Planeta. Então, a gente vai ver... Peraí, deixa eu passar isso aqui. Volta. Que quando a gente estuda esse religioso, nós vamos ver que o mundo espiritual, ele é descrito tanto as casas, as organizações,
a parte de lagos, montanhas, planícies, todo o relevo, ele faz essas ele dá essas explicações, ele descreve também os veículos de transporte. Então ele tem uma descrição rica. Só que na obra dele, por exemplo, os cavalos não eram guiados por rédeas, eles eram guiados pelo pensamento. E ele coloca a descrição de um céu azul anil, muito lindo, e ele fala também de música instrumental que proviria de um templo ou própria do ambiente. Esses detalhes não faltam na obra de Chico Xavier também. Chico também enfatiza as casas, só que ele dá maiores detalhes sobre as cidades espirituais. Ele fala também descrevendo o relevo, descrevendo o céu, fala da música instrumental que existe nos locais, que é uma música muito linda, etc. E ele fala dos meios de transporte. Só que os meios de transporte que são enfatizados na obra de Chico Xavier já é o aeróbus, que é algo bem superior em termos de tecnologia. Então a gente vê que e ele tem uma descrição mais minuciosa. A obra do Chico é mais minuciosa nos comentários que se realizam. E aí nós vamos ver que quanto às entidades espirituais, o Chico tinha uma característica muito importante, que era a sua humildade. Ele tinha um caráter assim muito firme, muito forte, mas muito humilde. Então, a proximidade de entidades que vieram junto dele, são inúmeras as entidades que se manifestaram através dele. Já no caso de Valeões, foi somente a sua mãe e algumas entidades ligadas à sua mãe. O que a gente vai perceber, comparando as obras também, é a questão da linguagem. Então, a linguagem utilizada era a linguagem que aquelas entidades colocavam. Então, muitas vezes, era uma linguagem muito arcaica, de acordo com o tempo que essas entidades se manifestaram. E, quer dizer, estiveram aqui encarnadas. E daí, ao se manifestar, é claro que mudou de plano, não mudou a personalidade, não mudou o que ele conhecia. Então, automaticamente, o que vai acontecer? A linguagem é uma linguagem mais antiga. Então, há necessidade, às vezes, de muita interpretação do texto, buscando, às vezes, termos em desuso para poder interpretar. Já o Chico, é claro, é mais contemporâneo. A obra dele também traz essa característica, mas não tão aprofundada como na de Valeões, que fica mais difícil de entender. Mas fica muito claro, isso eu tirei ipsis literis do texto, não se pode simplesmente ler esses livros, eles precisam ser estudados. A própria revista Planeta, de fevereiro de 1983 e de 2 de abril de 2021. Então, houve 2 reportagens sobre o mesmo assunto, que eu achei bem interessante para que a gente pudesse compartilhar. Então, qual é a diferença principal que existe também na obra dos dois? O Valeões fala de reencarnação, mas ele não fala da importância da reencarnação como o Chico fala. Então, o Chico enfatiza que a reencarnação constitui o princípio, o meio e o fim. Ele dá uma abordagem mais completa e que, por meio dela, os espíritos aprendem, evoluem e elevam-se para esferas superiores. Então, há conquistando cada um a sua luz, né? E quanto mais eles evoluem, mais intensa é essa luz. E aí, então, eu faço essa comparação para vocês perceberem as diferenças. E daí nós partimos para o slide seguinte, sobre a humildade de Chico Xavier. Porque vejam bem,
Isso aqui é essencial para que a obra dele seja tão rica. E ele, numa carta que ele escreveu em 29 de julho de 1958, ele diz o seguinte: quanto a mim, se algo posso falar ou pedir nesta hora, rogo a todos os corações caridosos uma oração à Nossa Mãe Santíssima, em meu favor, a fim de que eu possa, se essa for a vontade da divina providência, continuar cumprindo honestamente o meu dever de médium espírita na religião que Deus me deu, sem julgar ou ferir a quem quer que seja. Então vejam a profundidade desse pedido que foi realizado pelo Chico para a oração ser realizada em função da missão que ele abraçou. Então a gente vê a humildade dele, o caráter dele ao colocar essas palavras. E aqui nós vemos que as primeiras descrições que foram feitas do mundo espiritual, que nós temos notícia que são descritas, já existiu alguma coisa lá nos antigos egípcios, ideias que surgiram com os gregos não tanto. Então houve nos povos antigos uma série de informações, mas com detalhes, de maneira bem organizada, nós vamos buscar o Pentateuco de Kardec. E aí a gente coloca aqui o Livro dos Espíritos, da nossa necessidade de estudá-lo, de compreendê-lo. São 1019 questões que devem ser lidas, relidas e estudadas para que a gente possa entender a profundidade delas. E aqui está toda a base da doutrina espírita. Então, se alguém quer entender a doutrina espírita, obviamente tem que ler e reler e estudar o Livro dos Espíritos. Temos o Livro dos Médiuns, já que todos esses livros foram realizados por médiuns e que o Kardec apenas codificou, então há necessidade de que se estude a mediunidade, para que seja ela bem aplicada, para que se entenda os tipos de médium que existem, de que forma eles devem atuar. Então aqui está todas essas informações foram descritas por Kardec no Livro dos Médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa base moral. Ali está toda a parte religiosa em que os espíritos capturam as informações que Jesus colocou e as interpretam de forma que haja para nós um entendimento mais aprofundado de algumas passagens do Cristo que não foram muitas vezes bem entendidas. No céu e inferno, o próprio nome está dizendo, então são aqueles espíritos que vão ali, uma parte do céu e inferno tem comunicações de espíritos que colocam aqueles que estão muito bem, aqueles que estão razoáveis e aqueles que estão ainda com muito sofrimento e muitas dificuldades. Então, o céu e o inferno de consciência de cada um, né? Que fique claro que não tem nenhum céu, nenhum inferno, mas sim na própria consciência do indivíduo. E aqui a descrição de como esses espíritos estão no mundo espiritual. Então, aqui a gente já viu bastante informação também sobre o mundo espiritual. A Gênese, o próprio nome está dizendo, seria o início de tudo. Kardec tem toda a parte da Revista Espírita, que a Revista Espírita também, para quem tem convivência com essa Revista Espírita, dá para perceber como era Kardec. Na Revista Espírita dá para perceber melhor a sua personalidade, porque ele faz descrições de fatos, de situações, então ele publicou até sua morte e posteriormente a sua esposa continuou publicando a Revista Espírita. Temos também o que é o Espiritismo, que é um livro menorzinho, né, mas que traz bastante informações básicas para quem está iniciando no Espiritismo. E temos as obras póstumas, que também tem uma série de informações de Kardec, só que foi publicado após o seu desencarne. Mas
O que aconteceu aqui? Aí, deu. O principal, deixa eu voltar aqui, porque tinha uma imagem aqui, só que ela sumiu, eu acho. Não sei o que houve com ela. Houve algum problema aqui. Aqui eu tinha a imagem do maior best-seller que nós podemos dizer que Chico publicou, que é Nosso Lar. Nosso Lar já foi discutido muito por estudiosos. Nosso Lar foi uma obra que o Chico colocou, mas que teve receio de publicar pelo impacto que traria, às vezes, à sociedade, pelas informações novas e algumas informações, às vezes, que para aqueles pouco crédulos podiam achar que era fantasia. E eu tive a oportunidade de, pesquisando para esse assunto aqui, eu descobri que tem pessoas que se ocupam de pegar a obra de Nosso Lar, como, eu não lembro agora se era um TCC ou se era uma dissertação de mestrado, para criticar um trabalho feito exclusivamente para fazer críticas à obra Nosso Lar, dizendo que é tudo uma utopia. Então eu descobri isso na internet, eu digo, puxa, tem tanta coisa para estudar, fazer uma obra desta para, no caso, achincalhar com a obra do outro. Então a gente vê que se a gente quer estudar a doutrina espírita, o maior local, aliás, o maior registro que nós temos, que descreve o mundo espiritual, é sem dúvida a obra de André Luiz. Aqui está o Nosso Lar, né, novo, porque é o primeiro livro dessa série. E nós vemos aqui, são 13 livros que compõem. Sendo que há livros que são mais romanceados e há livros como Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que são livros mais científicos, que há uma maior dificuldade de compreensão, que a pessoa tem que buscar um estudo mais aprofundado. Mas olha como é que o Chico fez, por exemplo, Nosso Lar. Ele foi convidado por André Luiz, adormecido por passes magnéticos, a visitar, por exemplo, o Parque das Águas, que é descrito no Nosso Lar. E aí ele percebe que o som tem cor e as cores têm som. Então é uma coisa bem interessante para a gente avaliar. E aí, claro, então a obra dele, muitas vezes ele era levado, quando ele dormia, para observar esses locais, para que a redação do que ele fizesse, que o espírito de André Luiz iria ditar para eles, fosse o mais fiel possível. Ele conhecendo o local pessoalmente, fica mais fácil de fazer essa redação. Então, aqui, nós vamos ver que a questão do mundo espiritual na vida de Chico Xavier é muito assim presente. Por quê? Porque o Chico Xavier, segundo informações que estão saindo na internet, de pessoas que conviveram com ele, que fazem os depoimentos, etc., ele dormia 1 hora por dia. Ele passava 23 horas trabalhando na sua função, né, normal, e trabalhando no centro espírita. E aí a gente vai ver que ele, então, conversava com pessoas que chegavam lá, que ele nunca viu, e ele transmitia recados de parentes desencarnados. Então, a pessoa chegava, ele dava o nome dessa pessoa para a pessoa, chamava ela lá naquele grupo que chegavam em caravanas para resolver o melhor, para descobrir alguma informação sobre um familiar desencarnado, e aí ele nomeava a pessoa sem conhecê-la e dizia o recado que o seu parente desencarnado estava passando. E o mais interessante é que nessas informações ele colocava particularidades que as pessoas, de um modo geral, não sabiam, e às vezes uma pessoa da família tinha conhecimento apenas deste assunto, um apelido, um termo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vê, eu fiz aqui, deixa eu ver aqui,
uma reunião de informações que eu também tive dessas lives que a gente escuta. Então, ele começava às 19 horas. Ele fazia receituário. Eu nunca tinha lido que o Chico Xavier fazia receituário, mas que às 19 horas ele começava o receituário. Ele era assessorado pelo Dr. Bezerra de Menezes e pela Sheila. Então, as pessoas iam ali e recebiam, então, as suas receitas, no caso, para problemas de saúde. Já às 20 horas, ele iniciava a reunião para aquelas que vinham em busca de informações dos seus familiares, principalmente. Vejam bem, ele começava às 20 horas e terminava às 3h30, 4 horas da manhã. Às 5 horas ele ia dormir, às 6 ele levantava. E às 7 ele estava tomando café, que segundo ele tinha que cuidar dos seus animaizinhos, porque ele gostava muito de bichinhos, cachorro, gato. E aí ele fazia tudo isso. Então dá para perceber como o Chico Xavier ele vivia envolto, e a gente vive envolta nesse mundo espiritual, só que nós não temos percepção. É isso que falta para nós, porque o mundo espiritual está aqui, presente, ao nosso lado. Só que, como a gente tem um peso específico diferente do deles, evidentemente que nós que somos mais grosseiros não os percebemos, certo? E aí, Mesmer, que foi importante na área do magnetismo, é considerado um cientista, ele dizia o seguinte: o mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso, é o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-túmulo. E a gente vê que muita coisa que está descrita na literatura espírita está aparecendo hoje, algumas coisas que a gente compara com aqueles livros que são da década de 40, 50, quer dizer que de 70 e tantos anos atrás, já existia, por exemplo, um computador, que a gente vê lá o André Luiz trabalhando, e que agora todo mundo está trabalhando com o computador. Então dá para perceber, além disso, existem outras informações lá que mostram para nós como as coisas evoluíram. Bem, então aqui tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 87, que diz assim: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, é isso que eu acabei de dizer, eles estão presentes aqui junto conosco. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, tem que ter clareza do seguinte: quando nós lemos, a maioria aqui de vocês já fez alguma leitura de uma dessas obras que nós colocamos aí, percebe-se que espíritos muito adiantados não são visíveis a espíritos mais inferiores. E claro que os iguais que se percebem. Aqui na Terra, como é que nós percebemos? Nós muitas vezes percebemos a influência deles, quando às vezes nós estamos numa situação preocupante e algum deles provavelmente se encarrega de nós, porque nós temos lá os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares, o nosso anjo de guarda. Então nós fazemos uma oração e percebe-se que de repente a gente se acalma, a gente se sente bem e vê, às vezes, um determinado problema com outros olhos. Então, isso nós percebemos. Há aqueles que têm vidência e que daí têm condições de dar uma descrição de alguém que está aqui presente, que de repente
tem uma roupa específica, ou é familiar de alguém que nós conhecemos, alguma coisa nesse sentido. Mas para nós é muito mais restrito essa percepção, certo? Mas também tem aqueles que são menos adiantados, que o que vai acontecer? Quando nós agimos mal, por exemplo, nós ainda somos seres imperfeitos, em que a gente tem muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo. E o que acontece? Eles se percebem essas nossas falhas e atuam sobre nós para nos prejudicar. Ou seja, às vezes fazendo com que a gente diga alguma coisa que não cale bem, que crie uma dissensão no lar, no trabalho, que pessoas venham e nos agridam, não precisa agredir fisicamente, mas verbalmente, sem mais nem menos. Então a gente percebe que às vezes existe essa atuação e por isso que nós temos que estar muito atentos aos nossos sentimentos, como é que vão, para evitar esse assédio. Então, quando a gente diz vamos à casa espírita, por quê? Porque aqui o ambiente é um ambiente que sofre asepsia e automaticamente se fala de assuntos mais construtivos, mais, no caso, elevados, e as pessoas então conseguem receber fluidos que renovem, então, às vezes, as suas esperanças, melhorem a sua saúde e etc. Aqui temos o mapa do Brasil da obra de uma autora que eu agora não estou lembrada o nome, que ela tenta colocar colônias espirituais que estão presentes no Brasil. Então, são todas essas colônias aqui, na realidade, eu li que são no número de 58, mas aqui não creio que tenha 58, tem menos. O que eu vou enfatizar só é a colônia das Flores, que é a maior colônia que tem entre as citadas. E essa colônia, então, ela pega o estado de Goiás, estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, é uma colônia que é maior que as outras são um pouco mais regionais. E temos aqui também no Paraná a colônia Bom Retiro, que fica ali na região mais ou menos de Ponta Grossa, no Segundo Planalto. Então, aqui vocês veem que tem inúmeras colônias que foram retratadas. Eu agora não estou lembrada do nome da autora do livro, mas eu trouxe para vocês verem. O que são as colônias espirituais? São onde nós vamos habitar, se tivermos permissão para tal, nós vamos habitar numa dessas colônias. Tem colônias que são específicas, por exemplo, para crianças, dependendo do caso, colônias específicas para pacientes oncológicos, e aqui não achei o que é para cada uma delas. Talvez pegando o livro que foi exposto isso, tenha a informação. Mas, basicamente, quase em todos os estados tem alguma colônia espiritual, ou mais de um estado tem colônia espiritual. Então, aqui, é bem claro que quando a gente desencarna, nós vamos nos situar na faixa vibracional que nós vivemos. Então, por isso mesmo, nós vamos nos localizar num local. É a mesma coisa, fazendo uma comparação. Quando nós vamos a um evento, quando nós vamos estudar, outro exemplo, a gente busca pessoas com as quais a gente simpatiza, pessoas com as quais a gente tem mais ou menos os mesmos pensamentos, sentimentos, etc. O mesmo ocorre no mundo espiritual. Então, nós vamos buscar as nossas afinidades vibratórias e lá nós vamos nos encaixar no mundo espiritual. Então, aqui, enquanto o espírito está na erraticidade, o que é erraticidade? É o intervalo que nós temos entre uma encarnação e outra. Então, pode ser prolongada essa erraticidade, como diz aqui no Livro dos Espíritos, questão 224b,
a fim de que nós continuemos certos estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre, quer dizer, estando no mundo espiritual, seguindo um determinado curso específico para quando nós estamos na erraticidade. Então, o que acontece? O espírito pode melhorar-se. Então, ele vai aprendendo, ele vai convivendo com pessoas diferentes, ele vai exercitando fazer o bem, né? Porque tudo isso é um exercício. E aí, o que vai acontecer? Ele vai melhorar-se, evidentemente, de acordo com a sua vontade e desejo. Porém, é na existência corporal que ele vai pôr em prática o que ele realmente aprendeu. Porque aqui ele vai se deparar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de energia vibratória. Então, ele vai ter que saber se controlar os sentimentos, se educar para poder tratar com todas essas pessoas e manter um clima de amizade, de confiança e de respeito. Então, aqui tem exemplos dos trabalhos que os espíritos executam nas colônias espirituais. Então, muitos deles se têm a tarefa de auxiliar os parentes, os amigos na adaptação do mundo espiritual. Então, eles vão receber esses familiares, esses amigos, outros vão receber pessoas estranhas mesmo, para fazer a adaptação dessas criaturas na espiritualidade. Tem aqueles espíritos que têm como missão mandar vibrações positivas para a nossa Terra, para neutralizar o clima negativo que está presente aqui. Esses acho que estão com uma tarefa redobrada no momento atual, em que a vibração está sendo muito negativa por parte das pessoas que habitam esse planeta. Nesse clima de guerra que nós estamos observando, essa questão moral que está muito abalada a partir de uns anos para cá, em que existe muita discussão, muita crítica, muita briga por pontos de vista. Então, eu acredito que existe uma atmosfera muito negativa no planeta Terra e que esses espíritos realmente devem estar com o serviço redobrado. Tem aqueles espíritos que são médicos e enfermeiros que se dedicam no mundo espiritual ao tratamento, porque evidentemente que se nós saímos daqui com uma doença grave, nós não vamos chegar lá curados. Nós temos todo um tratamento, além do que o tratamento que existe para doenças psicológicas, que muitas pessoas têm e às vezes não tratam ou não sabem, e que lá, então, necessitam de todo esse tipo de tratamento para se equilibrar. Então, nós vamos ver que esses médicos e enfermeiros, eles se dedicam também a incursões a regiões limítrofes da esfera terrestre em tarefa de socorro. Essas regiões limítrofes seriam justamente aqueles que estão ali no umbral, né? Porque o umbral começa aqui, na Terra. Então, esses irmãozinhos que estão lá, esses médicos e esses enfermeiros vão a estas regiões para prestar o socorro a esses espíritos recém-chegados. Nós sabemos que a maioria de nós, quando desencarna, passa pelo umbral, maior ou menor tempo, mas passa. E aí, outros têm função de mestre, de instrutor, para passar os seus conhecimentos, que eles são pessoas que têm um conhecimento maior sobre determinados assuntos, então eles são mestres e instrutores. Lembramos também que esses espíritos de médicos e enfermeiros também atuam nos hospitais, que a gente vê que atuam sobre os médicos, sobre os enfermeiros, dando intuições, auxiliando no tratamento das pessoas, não só lá na colônia espiritual, mas também aqui na Terra. Questão da alimentação. Eu passei, desencarnei, então eu vou chegar no mundo espiritual e vou agora me alimentar, só frugalmente eu vou me alimentar de fluidos. A natureza não dá salto.
Então, evidentemente, como nós estamos acostumados a uma alimentação diferente da que realmente os espíritos evoluídos têm, então nós vamos chegar ao mundo espiritual e vamos ter que vamos ter sensação de fome, vamos ter sensação de sede e vão ser administrados alimentos para que a gente possa ter satisfeitas nossas necessidades. Isso será feito em instalações especiais até que a gente se adapte ao meio e inicie uma nova vida. E que compreenda que não tem necessidade desse tipo de alimento que nós julgamos necessários para a nossa manutenção. O que a gente tem necessidade? A gente vê em muitos livros que eles tomam um caldo, alguma coisa mais frugal. Então a gente vai ver que muitos alimentos assemelham-se muito aos que eram usuais na Terra, mas são feitos de uma matéria peculiar do mundo espiritual, de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. Então, de acordo com a evolução de cada um, assim será o alimento. Isso quem nos fala é Kaivar Schutel, que tem um livro A Vida no Outro Mundo. Alguns autores falam das diversas regiões que nós temos no mundo espiritual. O abismo, as trevas, daí nós temos o umbral grosso, o umbral médio e o umbral fino. Então aqui, ó, o abismo é uma região em que estão os espíritos de muito sofrimento e que são recalcitrantes no violar as leis divinas, grandes criminosos, grandes bandidos, que não aceitam Deus, que não se dobram às evidências. As trevas, que seria um segundo local também ruim, mas não tanto quanto o anterior, que é uma região em que, como o próprio nome diz, é desprovida de qualquer luminosidade. Então aí são tudo espíritos também trevosos, como a gente diz. Daí temos o umbral, que é a região que começa aqui, na nossa crosta terrestre, e na qual se concentra tudo o que não tem a finalidade para a vida superior. É a região de esgotamento de resíduos mentais, porque quando a gente passa para lá, a gente ainda está muito no terra-terra. Então, a gente passa primeiro pelo umbral, onde será esgotado os nossos resíduos mentais. É como se fosse uma zona purgatorial. E aí se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, né, na vivência, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Quer dizer, muitas pessoas malbaratam a existência terrena, não sabem viver adequadamente, daí quando passam para o lado de lá vão ter que, no caso, expurgar toda essa vibração negativa. As zonas de transição. Então, essas zonas de transição são as colônias espirituais, que se localizam junto do umbral para retirar os indivíduos que já estão, como é que se diz, com tendências a aceitar uma ideia nova, com uma aceitação dos seus erros, tentando reparar, né? Porque não basta pedir perdão, tem que reparar. Então, ele já tem uma ideia diferente. Então, aqui ele chama que é como um oásis do deserto, essa zona de transição. Então, esses espíritos ainda estão vinculados aos problemas de consciência, mas já dignos de merecimento são atendidos nas colônias, que são essas colônias que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, aqui, gente, mostra um exemplo de imagem que foi desenhado, eu não por uma tal de Ergorina, eu não me lembro o sobrenome dela. Ela fez um livro no qual ela fez desenhos para retratar as colônias espirituais e como exemplo nosso lar. Essa Ergorina era sobrinha do Eurípides Barçanufo e ela fez este livro, depois ela mostrou para o Chico Xavier e ele confirmou
porque essas ilustrações batiam com aquilo que ele tinha visto. Ah, tá aqui o nome dela. Ergorinda Cunha. Então, o livro é Cidade no Além, que ela descreve aí, acho que é a colônia Nosso Lar. Então, tem algumas imagens que são algumas coisas assim bem futuristas, né, se a gente analisar. Temos as esferas superiores, né, a partir das colônias espirituais, daí tem as esferas superiores, que são regiões que buscam os espíritos a felicidade. Aí eles trabalham em favor sempre do próximo e são habitadas, claro, por espíritos de grande elevação moral. São os bons espíritos e espíritos superiores. E por último, as esferas resplandecentes, que são regiões espirituais onde só impera a bondade, a confiança e a felicidade verdadeira. Então vamos adiante. Aí a gente pergunta, se é uma colônia espiritual, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma administração, uma organização. E essa organização é bem perceptível que sempre é feita pelas pessoas de maior teor moral. Não é como os nossos administradores aqui, que não tem nada a ver com teor moral, que são eleitos, mas que não tenha esse tipo de cacife. Então, nessas colônias vai haver, como diz aqui, um agrupamento de indivíduos, faça uma estrutura organizacional que vai orientar a coletividade. Então, ela está dividida entre assistentes e assistidos, porque aqueles que estão mais desenvolvidos são os assistentes. Os assistidos somos nós, quando vamos lá numa colônia espiritual. Temos os administradores e os administrados. E as colônias são heterogêneas, então tem adultos, crianças, idosos, homens, mulheres. Não, excepcionalmente, como eu já havia citado, pode ter uma colônia constituída só de crianças ou de suicidas. Excepcionalmente. A supervisão geral é feita por Jesus, mas ele tem os seus indicados, que no caso do Brasil é o espírito de Ismael, que é o supervisor aqui do nosso país. Jesus não é visto pelos espíritos, mas sim ele é observado uma luz, uma força muito grande, pelo menos os espíritos que se comunicam conosco, né, que trouxeram alguma informação em algum livro. Existem creches, existem escolas apropriadas para a educação infantil, a reeducação e instrução que são indispensáveis. Então, existem várias formas de educação e lazer, inclusive tem centros de lazer lá, né, que a gente sabe que são mais voltados à música, à arte, e todos os habitantes são estimulados a participarem das tarefas e de estudo. Então, também tem o livre-arbítrio, porque eu posso ir lá e não querer fazer alguma coisa. Pode não querer, só que você está despendendo do seu tempo, não aproveitando para aprender. Então, os mais evoluídos estão no cargo de mestre ou instrutor. Então, aqui existem nós, que somos os espíritos errantes, que podemos continuar no mundo espiritual se não terminamos as nossas tarefas e os nossos estudos. Então, a gente, desencarnou, daí volta para lá e continua o que estava fazendo. E pode, inclusive, não interromper e ficar mais um tempo para terminar determinado estudo. Os cursos que existem lá, cursos de moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia e artes, são alguns exemplos. São feitos com métodos didáticos extremamente modernos, usando tecnologias especiais. Então, há cursos, palestras, conferências com recursos visuais, aparelhos especiais e sistema eletrônico avançado. Então, dá para perceber que o que nós estamos fazendo agora já tinha lá há muito tempo, porque esses registros aqui não são de livros atuais, são de livros mais antigos.
Tem hora que não muda isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Agora deu. Ah. Quero voltar aqui. Que às vezes não muda. Agora. Segundo André Luiz, o governador de nosso lar nunca repousa. Quer dizer, quanto mais responsabilidade tem, mais trabalho tem. Isso é bem claro. A outra situação que o André Luiz nos coloca é que serviços que exijam sacrifício, as horas são contadas em dobro e no triplo. Então, a colônia espiritual é o instrumento mais valioso que nós temos de reabilitação do espírito. E o que a gente usa lá? Terapia ocupacional. Então, o trabalho é o essencial para que a gente melhore. À medida que o espírito vai convalescendo, ele se interessa pelo serviço à comunidade, dedicando-se a qualquer tarefa, ainda que das mais simples. Vai da mesma forma sedimentando a sua cura. Eu trouxe aqui 2 livros que eu acho interessante. Eu até ia ler alguma coisa, mas está se prolongando muito. Eu ainda tenho uma parte aí para comentar. Esse livro aqui, Voltei, do irmão Jacó, que na realidade é um pseudônimo, né? Que o nome dele é Frederico Figner, né? Que foi vice-presidente da federação. Ele era uma pessoa de bastante cultura, de bastante envolvimento social. E aí eu encontrei uma coisa bem interessante. Ele que trouxe o fonógrafo, o gramofone e o disco para o Brasil. E ele foi o que fundou a primeira gravadora de músicas nacionais, que era, né, eu acho que não existe mais, a Odeon. E aí ele também foi envolvido, claro, no movimento espírita, como vice-presidente da federação, tesoureiro da federação e membro do conselho doutrinário. Então a gente vê que era uma pessoa que, segundo ele se descreve como uma pessoa muito falha no livro, mas que diz que se a gente for ler o que ele fez, ele que se julga que é muito falho. E nesse livro ele faz exatamente uma descrição de quando ele chegou no mundo espiritual, comentando no que ele se deparou, como é que foi o tratamento dele, como é que ele foi melhorando. Daí até eu tinha marcado aqui que ele descreve a casa que ele vai habitar lá no mundo espiritual. Então eu não vou fazer a leitura disso, mas quem tiver interesse, de repente, pode encomendar lá na livraria, ou deve ter talvez na biblioteca, lá embaixo. Então a gente vê aqui algumas informações bem pertinentes, saindo um pouco da obra de André Luiz. Temos esta obra, que também é do Chico Xavier e que descreve as situações que ele passou. Além desse livro, eu trouxe este, Além da Morte, que é psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e que é da Otília Gonçalves. São livros antigos, mas que tem, esse aqui até tem desenho de quando ela acompanha o velório dela, ela vai até o cemitério junto do corpo dela, e daí mostra ela, quando chega lá, ela vai, ó, aqui, ó, bênçãos de Deus que ela recebe antes, que ela é recebida por algum espírito familiar, daí quando ela é levada para a colônia espiritual, o tratamento que ela passa, e daí tem desenhos dela lá na colônia espiritual. Eu não sei, agora eu quis pesquisar, a Otília Gonçalves era uma médium também, eu não sei quem ela era. Não, eu não encontrei a relação, mas ela está sentada do lado de Valdo, aqui na capa. Eu não sei se foi uma montagem. E eu achei bem interessante. Então, aqui, ó, como ela coloca, ó, que as flores miúdas que estavam num jardim lá, embalsamavam o ar. Pareciam-se com flores de jardins terrenos, com a diferença única de serem luminosas. Ante o meu espanto, a dedicada condutora explicou: trata-se de flores medicamentosas. Durante as horas do dia, absorvem os raios solares e à noite, ao transmitirem a luz retida,
favorecem os espíritos alquebrados com emanações fluídicas de alto teor medicamentoso. Então eu achei assim umas coisas interessantes de a gente ler. Eu tive já a oportunidade de ler, principalmente quando a gente perde alguém na família, a gente busca esse tipo de livro aqui para saber o que pode estar acontecendo. Então eu li esses 2 livros e trouxe para lembrá-los, ou algum que não conhece, de repente conhecer. Agora, nós temos o espiritismo mais divulgado. Então, nós temos todos esses filmes que eu coloquei aqui, que a maioria deles eu vi, exceto esse aqui, As Mães de Chico Xavier, que são filmes que são, assim, como o nosso lar, com toda a parte tecnológica que hoje existe, fizeram um filme realmente, usando um termo assim mais comum, bacana, um filme que chama atenção e faz a gente refletir. Eu assisti esses dias na net, esse é o filme dos espíritos. Eu assisti, não conhecia. Esse fala um pouco sobre obsessão e perdas de pessoas queridas e todo o envolvimento de uma pessoa com depressão, alcoolismo e obsessão. Então, inclusive o ator que trabalha aqui, que é o Nelson Xavier, que desencarnou há pouco tempo, que faz o Chico Xavier nos filmes, é também um dos que faz o espírita do filme, que é o médico que ajuda o rapaz. Então, é um filme que eu desconhecia. Esse A Vida Continua é o livro do André Luiz, e A Vida Continua, eu tive a oportunidade de assistir. Kardec, que todo mundo é um dos mais recentes, e do Divaldo, né, que mostra toda a obra do Divaldo, que também é um filme bastante pertinente de a gente assistir. Mas não só são esses os filmes espíritas, existem outros. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu não sei o porquê que ele não está passando direito. Ele deveria... Agora deu. Foi. Então aqui eu coloquei, tem uns filmes como esses que todo mundo conhece, Ghost, O Sexto Sentido, os outros, são todos filmes que falam do mundo espiritual. Mas temos filmes extremamente antigos, como esse aqui, ó, Primavera, e esse aqui está em inglês, mas o título dele é O Amor Não Morreu. Este filme aqui aborda um pouco mais desse O Amor Não Morreu, do mundo espiritual, que é uma situação de um crime que acontece em pleno dia de um casamento. Matam a noiva por amor, mata para um outro não casar com ela. E aí a gente vê a situação desse que era o marido dela, quer dizer, não chegou nem a ser marido, porque estava na cerimônia, como ele conversava com ela, ele não via, mas ele sentia a ela. E ele passa a vida inteira conversando com ela e sentindo a presença dela, etc. O final do filme é quando ele está bem velhinho, que ele desencarna e ela vem buscá-lo. Então é bem bonito. Então esse é O Amor Não Morreu. Só que são filmes da década de 40, que até eu coloquei aqui, Jeanette MacDonald, e a minha tia que assistia, é uma cantora lírica. Então os filmes dela, geralmente, esse aqui não tem canto, mas esse Primavera tem. Então, versa justamente, eu achei interessante que é uma outra cultura, filme totalmente diferente, mas aborda um pouquinho de espiritualidade. Nesse primeiro, ela falece e ele vem buscar. Então, aí tem um outro, que é o Fantasma Apaixonado, que é a história de um indivíduo que até quando eu era criança tinha uma série que era de uma pessoa que morava numa casa e tinha um capitão de navio que morava lá, que era fantasma. Eu não me lembro o nome da série. E essa série se originou desse filme, O Fantasma Apaixonado. É uma moça que compra a casa e aí ele tá lá. Ele faz de tudo para afastar ela da casa, porque a casa é dele. Isso a gente vê, é uma realidade. E aí até que ele acaba gostando da moça. Daí ele entre aspas, ele dita um livro que ela escreve.
e daí ela manda publicar e ela tem sucesso, e foi ele que editou para ela sobre justamente as aventuras dele no mar, como é que era, porque ele era um capitão de navio, etc. Então eu tô passando isso porque a gente pensa que é só filme nacional, né, que versa sobre esse assunto, só que os nossos filmes nacionais estão versando com mais detalhes, porque estão pautados em obras espíritas. Esses aqui não são obras espíritas, mas mostra situações espíritas. Tá? E eu também tá chegando, essa semana ou na outra, tá chegando também um filme, porque eu compro muito filme, em que justamente vai ter uma casa também que eles vão ter que se relacionar com os espíritos que habitam naquela casa. Então, não sei o teor do filme, mas eu vi o trailer e gostei, só que vai chegar semana que vem. Então, isso eu não posso ainda dizer como é que é ou como é que não é. Parece que é, como é que é? A casa... Não é a casa italiana. Eu sei que é alguma coisa das trevas, são espíritos trevosos, alguma coisa assim no título, assombrada das trevas, alguma coisa. Eu digo para vocês, se for o caso, quando chegar, daí eu já sei. Então aqui, só um lembrete para nós do espírito de André Luiz. Faça o bem sem olhar a quem, para que a gente consiga um cantinho melhor lá em cima, né? Porque a gente tem o Cristo que olha por nós, por nossa terra, e nós ainda somos crianças espirituais. Então, vamos tentar seguir esse modelo para poder chegar lá um outro dia, tá? Então é isso, gente. Obrigado, Maria Inês, por essa excelente palestra, muito esclarecedora, mostrando para nós aí o que nos espera depois da passagem da Terra. Então, lembrando que no dia 2, no próximo sábado, né, teremos aqui um evento especial, como o Dr. Nadir já explanou, de comemoração do aniversário, 60 anos. Ele nem está usando fralda nessa época, querendo chegar no planeta. Então todos estão convidados e também, quem não puder vir, poder acessar via agora YouTube. Né? E agora, como sempre, aí, vamos passar a palavra para o nosso amigo Farina, que vai fazer a segunda parte do trabalho. Tá? Obrigado. Então nós vamos dar início à nossa atividade de passe. Embora hoje vamos fazer o passe coletivo, mas já é o nosso ensaio, né? Nós sabemos que em toda parte nós estamos ligados com Deus, assistidos por Deus, nosso Pai, que não nos desampara. Como Jesus, o Mestre amado, modelo de nossas vidas, nos afirmou, quando curava qualquer enfermo, dizia: a tua fé te curou. Pois então, para nós obtermos uma ajuda do alto, vai depender de nossos méritos, de nossa força de vontade, de nosso desejo. E quando nós procuramos ser melhores, modificando nossa maneira de ser, perdoando o nosso semelhante, fica mais fácil a gente receber o auxílio espiritual de nossos amigos, benfeitores, como foi falado até agora, que nos passa grande energia. Se nós não podemos ficar sem respirar, que é uma prova que nós estamos ligados com alguma coisa, pois nós estamos ligados com Deus em toda parte. Então nós vamos passar para o passe coletivo até nós podermos voltar com o nosso passe individual. Nós convidaremos as pessoas que pudessem nos ajudar, os médios, né? E os que ficam aí, eleve seu pensamento a Deus. Imagine a figura meiga de Jesus, com as suas mãos abençoadas, iluminada em nossas cabeças, que nós vamos encontrar, alcançar o auxílio que nós merecemos. Então, procuremos, então, mentalizar
a figura meiga de Jesus, com seu olhar sereno, seu magnetismo abençoado, curando e abençoando toda a humanidade e continua nos auxiliando sempre. Jesus, Divino Mestre amado, conceda-nos a paz, a serenidade, a força e a esperança para vencermos as nossas dificuldades na face da terra. Assim, Jesus amado, nós rogamos a tuas bênçãos que nos alcança, calmando as nossas dores, as nossas dificuldades, o nosso problema particular. Nós agradecemos, Senhor, a assistência que nesse instante, cada um de nós em particular, possa receber das tuas mãos, generosa e abençoada, e de Deus nosso Pai, que nunca nos abandone. Que Deus nos abençoe. Então nós agradecemos a Deus, rogando a Jesus e a espiritualidade maior, que nos dispensa em paz, possamos levar essa paz interior para nossos lares, para nossos familiares, para todos aqueles que necessitam de amparo. Lembrando da humanidade, lembrando dos países que se acham em conflito, rogando que Deus abençoe os nossos irmãos do outro lado, que possa meditar que somos todos irmãos em Deus. Assim, Senhor, despeça-nos em paz, que tua paz permaneça conosco e nos envolva sempre. Que assim seja.